programa que eu tenho feito, trazendo os temas marciais, temas assim que a gente vai ouvir falar nos dojos, e claro, dando uma pitada experimental a cada um deles. Eu vou falar hoje de um tema que uma pessoa que frequenta meu canal, ele me mandou uma pergunta, eu achei bem interessante essa pergunta que ele me mandou. Ele me deu uma ideia, né? Eu sempre pensei um pouco nesse tema. Randori ou Jiwaza? O que eu acho do Randori? O Randori feito no Aikido, tá? Então eu vou falar um pouquinho disso, porque esse tema é um tema muito importante e vai longe, tá? A gente precisa fazer um programa só sobre Jiwaza e Randori, porque são técnicas muito importantes no Aikido, tá? Muito importantes. E existe uma polêmica, existe sempre uns questionamentos sobre o Randori no Aikido. Bom, eu vou responder o que eu acho. Ele perguntou o que eu acho do Randori e da falta do Randori no Aikido, tá? Bom, eu vou primeiro falar do conceito, tá? Jiwaza, Ju é livre, o Asa é conjunto de técnicas, tá? Então, tanto o Randori quanto o Jiwaza são ataques livres, tá? Geralmente, numa parte da aula de Aikido, geralmente no final, depois que você treinou várias técnicas, treinou em dupla, né? Então, a gente faz o Jiwaza ou Randori. Mas eles são diferentes, tá? Eu, pelo menos, tive a oportunidade de ver o Randori e o Jiwaza. A tradução é a mesma, tá? Randori também é técnicas livres, né? É execução de técnicas livres, mas é diferente, tá? Porque eu tive a oportunidade de ver um Randori e ver um Jiwaza, tá? É diferente, bem diferente. Quando você vê, você percebe a diferença, né? Então, eu treinei muito tempo o Aikido, né? Como vocês sabem, eu treinei num Aikido que a gente chama o clássico, e a gente para fazer o Jiwaza, tá? O Jiwaza é o seguinte, então, geralmente no final da aula, o sensei, né, senta todo mundo, né, no dojo, e ele fala, ó, quem quer fazer Jiwaza, né? Então, as pessoas vão e entram. Geralmente, entram 3 pessoas, e tem sempre um quê para cada um, tá? Então, é o seguinte, a pessoa vai ser atacada, né, livremente, né, uma pessoa vem, te ataca e você aplica as técnicas, sem saber o que a pessoa vai fazer, tá? É tipo mesmo um ataque livre, é como se você fosse atacado na rua, sabe, mais ou menos. É claro que é diferente, tá? Mas é mais ou menos como se uma pessoa te atacasse, ela te ataca, dá chute, faz os atemes, e você tem que aplicar as técnicas para se defender, tá? E isso sempre em movimento, tá? Então, é muito interessante o Jiwaza. O Jiwaza eu considero a parte mais importante do treino de Aikido, tá? Porque é no Jiwaza que você vai mostrar o que você aprendeu, né? Aí o seu corpo já memorizou as técnicas e ele vai executar essas técnicas automaticamente, porque não dá para você pensar muito no Jiwaza, tá? Não dá para você planejar, né? Porque depende do ataque, né? Da pessoa. O que a pessoa fizer, aí você vai dar uma resposta para ela, tá? Então, é muito legal, muito interessante. Eu acho muito importante o Jiwaza. O Jiwaza realmente é um momento que você descobre realmente o que seu corpo memorizou, né, do Aikido. Então, quanto mais técnicas seu corpo tiver memorizado, melhor. Você tem um acervo maior, né, de técnicas para aplicar, mas isso nunca dá para planejar. Eu várias vezes tentei planejar meu Jiwaza, tá? Sempre, mas nunca dá, né? Porque cada pessoa vai aplicar. Cada pessoa tem um jeito de fazer Aikido, né? Tem pessoas que têm um Aikido mais agressivo, tem pessoas que têm um Aikido mais leve, entendeu? Então, assim, não dá para saber. Não dá para saber o que você vai fazer, né? Depende da pessoa, né? Que vai te atacar. Quando você treina muito tempo num dojo, você pega o jeito, né? Dos colegas praticarem Aikido. Então, às vezes fica previsível, tá? O Jiwaza. O Jiwaza é muito previsível, né? Pelo menos para mim era. Eu já sabia o que o colega ia fazer, porque eu já tinha captado mais ou menos o estilo de Aikido dele, tá? Então, eu já sabia o que eu ia aplicar, né? Com algumas pessoas, você vai ver que o teu Jiwaza é mais harmônico, né? Acho que, geralmente, às vezes, o teu Aikido, ele combina mais com o Aikido de algumas pessoas. Então, você vai ver que é uma coisa que flui melhor. Agora, com outras pessoas, às vezes o Jiwaza vai ficar meio empacado, tá? Também depende do dia. Tem dia que você tá mais legal, né? Tem dia que você não tá muito legal, teu Jiwaza fica esquisito, parece que fica travado, né?
Então você vai perceber isso também, né? Tem muito a ver também com o emocional de Wasa, porque o de Wasa, ele é um momento muito de pressão, tá? Então, porque assim, é tudo muito rápido, a pessoa ataca e você tem que fazer uma técnica, né? E sempre em movimento, não dá para pensar muito, então eu acho que o emocional conta muito no de Wasa, tá? Porque é uma coisa sob pressão. Eu já fiz de Wasa, aí a gente chama do Tai Sabaki. Eu já fiz Tai Sabaki com 3 pessoas me atacando ou até mais, tá? A gente fazia muito isso na aula de domingo, o que eu achava muito legal. Mas aí era o Tai Sabaki, tá? Eu fico no meio, as pessoas ficam em volta de mim, os colegas, são vários, e eles vão me atacar. Então eu tenho que sair, né? É fazendo movimentação, as movimentações de Aikido, que são são os kamais, né? E as esquivas do Aikido. Então, você tem que fazer, é muito legal. O Tai Sabaki é bem legal, né? Eu acho que o Tai Sabaki se aproxima mais de um ataque real, tá? Porque você tem que sair. Você tem que sair e você aprende a se movimentar. É muito legal. Eu já fiz isso. E é um desafio grande, tá? Você também fica sob pressão. E aí você tem que trabalhar a sua ansiedade, seu emocional. Porque as pessoas vêm de vários lados. E a sua atenção, tá? A sua atenção. Você tem que estar atento a tudo. Atrás, na frente, do lado, tá? Então você desenvolve bastante a intuição, o olhar, né? Você conseguir ter atenção em tudo à sua volta. E muitas vezes o professor falava o seguinte, o sensei, olha, ele não deixa a Priscila eles encostarem em você. Então, é tenso, tá? É bem tenso, tá? O Tai Sabaki, quando tem muita gente te atacando, é tenso, né? Eu lembro que uma das vezes que eu fiz o Tai Sabaki, eu saí correndo. Não pode correr, tá? Não pode correr, você tem que ficar fazendo movimentos circulares, ficar no meio, entendeu? Não dá para correr, né? Então, você fica um pouco tenso mesmo, tá? Então, você tem que trabalhar essa tensão. Eu acho que o principal no Jiwasa é você trabalhar o seu emocional, tá? Sua ansiedade, seu emocional. Se você conseguir trabalhar isso, você consegue aplicar as técnicas tranquilamente, sabe? Tranquilamente, sem ansiedade, sem afobação. Os senseis falavam o seguinte, Priscila, deixa rolar, deixa sair natural, né? Naturalmente as técnicas, é verdade. Você tem que deixar sair naturalmente, por isso que não dá para planejar o Jiwasa. O Randori, eu tive a oportunidade de ver o Randori. O Randori eu tive a oportunidade de ver na Makoto. Eu nunca fiz porque eu não tinha graduação suficiente. Eu acho que as pessoas têm que fazer desde o início, tá? Desde que elas entram, elas têm que fazer o Jiwasa e o Randori, tá? Porque elas têm que aprender. E o Jiwasa e o Randori, eles são um desafio para o praticante, entendeu? Porque é ali que você vai mostrar realmente o que teu corpo memorizou. E fora, é um ataque livre mesmo, é como se você estivesse sendo atacado na rua, por exemplo, entendeu? Então, é muito legal. Eu acho muito importante o Jiwasa e o Randori, tá? Só que o Randori, eu vi na Makoto o Randori é mais agressivo. É mais agressivo que o Jiwasa, eu acho. Porque vem um monte de gente pra cima de você, eu vi, tive a oportunidade de ver, entendeu? Eu acho que é um pouco mais próximo do real, tá? Eu acho que o Randori. Então, essa pessoa me perguntou o que é que eu acho da falta do Randori no Aikido. Então, tem linhas que tem o Randori, que eu tive essa oportunidade de ver, na Makoto tem o Randori, tá? Agora é o seguinte, quando você estuda a filosofia do Aikido e os conceitos do Aikido, o Randori, ele vai contra a filosofia do Aikido, né, e os conceitos do Aikido, porque é o seguinte, o Randori, ele é mais agressivo, tá? Ele é bem mais agressivo e outra, ele tem uma coisa da competição, tá? E vai contra o Budô, porque o Aikido é um Budô, ele não pode ter competição nem agressividade, né? Então, ele vai contra os conceitos e a filosofia do Aikido. Mas, por outro lado, eu acho importante ter o Randori, tá? No Aikido. Eu acho importante pelo seguinte, eu vou explicar. Você entende, claro, se você estuda a filosofia, você sabe que não combina com a filosofia do Aikido, tá? Então, tá, você tem claro isso. Só que é o seguinte, a gente vive num mundo muito complicado, com muitas agressões e tal, e eu acho que o Randori, ele é uma ferramenta interessante para você lidar com a agressão, né, do outro. Que foi o que eu respondi para essa pessoa. É o seguinte, se você não pratica, se você não lida com agressividade num dojo, num tatame, você vai ter dificuldade de lidar com isso na vida real, tá? Vou explicar por quê. Inclusive, se você também não tem contato, né? Quando a tua arte marcial não tem muito contato, você pode congelar,
tá? Quando uma pessoa tentar te agarrar na rua, por mais que você faça muito tempo de arte marcial, tá? Porque você nunca, né, teve aquela experiência no tatame, né? Então, a experiência no tatame é muito importante para você aprender a lidar com isso, para você não congelar, porque senão você congela, tá? Você pode congelar, mesmo que você domine uma arte marcial, tá? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer de wasa com colegas que eu não estava acostumada a fazer, né? E eu não gostava deles, inclusive. O aikido deles é mais agressivo, tá? E aí eu tive a oportunidade. Aí, que é o seguinte: você, quando vai fazer o Jiwaza, você levanta. O sensei fala: ó, quem quer fazer o Jiwaza? Você levanta. Aí o sensei fala assim: agora vem os uquês. Então, vem os uquês voluntários. Então, você não sabe quem vai fazer, né? São os uquês que acabam te escolhendo, entendeu? Os uquês não, os naguês, né? Porque ele vai aplicar. Não, ele vai atacar e você aplica a técnica, os uquês. Então, eu tive a oportunidade de fazer de wasa com pessoas que eu não estava acostumada, porque quando eu estou acostumada, eu sei o que ele vai fazer, né? Então, eu já me preparo, entende? Porque as pessoas, elas têm um estilo de aikido. Você sabe mais ou menos, quando você está treinando muito tempo, né, com um grupo, você sabe o que ele vai fazer, né? Então, você se prepara. É previsível o que ele vai fazer, né? Você já pegou o jeito dele fazer aikido, o jeito dele atacar, né? Agora, quando você não está acostumado a treinar com alguma pessoa, e até você não gosta nem até inclusive do aikido dele, é com ele que você vai aprender mais. Geralmente é com quem você não gosta e não gosta do aikido que você vai aprender mais, porque ele vai te desafiar. Então, já aconteceu sim de uma pessoa, pessoas que eu não gosto muito do aikido, e eu não gosto muito da pessoa, inclusive, ele levantar e ele vir me atacar de uma forma mais agressiva. Eu fiquei assim, parada, né? Eu levei um tempo, né, para pensar o que eu vou fazer, entendeu? Ele me pegou desprevenida, tá? Aí eu demorei um pouquinho para pegar o jeito do aikido dele para ver o que eu ia fazer. Então, mas ele é essa pessoa que te desafia. É essa pessoa que te desafia, entendeu? Porque ela vem com o imprevisível, né? E aí você sim tem que se virar. Você tem que se virar no Jiwaza. Você não precisa nem aplicar técnica, mas você tem que sair, né? E usando, claro, as técnicas do Aikido, né? A circularidade, as esquivas, né? Você tem que usar isso. Você pode até nem praticar nenhuma, nem aplicar nenhuma técnica, né? Mas você tem que sair dele. Então, eu acho sim, eu acho que o Randori é importante, apesar dele ir, né, de uma certa forma contra a filosofia do Aikido, né? Eu acho que ele é importante. Ele é importante porque é o seguinte, você aprende a trabalhar a agressividade do outro e a lidar com a agressividade do outro. Isso é muito importante, porque na vida, se uma pessoa te atacar na rua, ela vai ser agressiva, né? Ela vai ser agressiva. Se você não tiver meio tido uma situação assim, você vai congelar. Você congela. Mesmo que você domine uma arte marcial, você congela. Eu tô falando isso por mim, né? Porque eu já congelei algumas vezes e para praticar a arte marcial, né? Mas eu congelei por quê? Porque eu sempre pratiquei artes marciais que não tem contato, não tem muito contato. Então, hoje não tanto, tá? Hoje eu consigo lidar um pouco melhor, né? Mas já aconteceu da pessoa tentar me agarrar, né? E eu congelar. Eu sabia fazer, né? A capoeira, outras artes marciais. Mas você congela. Se você não tiver essa experiência, você congela, né? Porque você não teve essa experiência. Por isso que eu acho muito importante o treino misto, mulher com homem, tá? Treino só de mulher não funciona. Não, eu não treino só com mulher, tá? Eu prefiro treinar com homem, porque é o seguinte, na rua é o homem que vai te atacar. E se você não tiver essa experiência num tatame, num dojo, você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade, né? Então, por isso que eu acho que não é válido o treino separado, mulher de homem. Não é válido, né? Não serve para nada. Desculpa, mas eu acho isso, tá? Porque você tem que ter. Você tem que ter esse contato, né? O jeito do homem pegar, né? É diferente do jeito da mulher. É bem diferente, né? Então, e por isso que é importante você treinar com todo mundo no dojo, tá? Com homens, com mulheres, até com pessoas que você não gosta. Muitas vezes você vai aprender mais com as pessoas que você não gosta, né? Porque eles vão te desafiar.
Claro que vai ser um pouco frustrante para você algumas vezes, mas vai ser um desafio, né? Então, eu acho o Randor importante, sim. Eu acho que falta, e eu acho importante o Randori justamente para você aprender a lidar com a agressividade, né? Que é o que você vai ter na rua, né? Na rua ninguém vai pensar em Randori em Juasa, né? A pessoa vai para cima de você, não quer saber, né? Então aí, se você não tiver tido umas experiências assim no dojo, ou próximas, porque a realidade você nunca vai ter no dojo. A realidade é a realidade, né? Agora, se você não tiver experiências assim, você vai congelar. Então, a minha resposta é essa. De uma certa forma, o Randori, ele é oposto à filosofia do Aikido, tá? Ele vai contra a filosofia do Aikido. Mas, por outro lado, ele é importante. Ele é importante como um aprendizado, né? Para você trabalhar e você lidar com agressividade, né? Com ataque mesmo, né? Um monte de gente vindo para cima de você. Parece o Walking Dead, tá? Um monte de gente vindo para cima de você. Isso é assustador, tá? Porque você fica sob tensão. Então, assim, funciona no Jiwaza e no Tai Sabaki, é você ficar calmo, tranquilo e deixar o seu corpo fluir. Seu corpo flui sozinho, porque você já memorizou as técnicas, né? Ele vai fazer sozinho as técnicas, né? Porque realmente não dá para você prever, né? Como é que vai ser. Eu já tentei fazer isso, eu já pensei, não, eu vou entrar no Jiwaza hoje, eu vou fazer Shihonage, Kotegaeshi, eu vou fazer Iriminage. Não é assim, né? Não é. Porque flui naturalmente. E você só sabe o que você vai aplicar quando vier, entendeu? É do momento, né? Eu comparo muito o de Wasa com a roda da capoeira, tá? É que nem o jogo da capoeira mesmo, não dá para você prever, né? É um jogo, né? O de Wasa é um jogo também, né? O Randori, o de Wasa, mais o de Wasa, né? É um jogo. Porque muitas vezes o Randori eu já percebi, pelo menos o que eu vi, ele é bem rápido, bem agressivo. Não dá muitas vezes para você aplicar a técnica no Randori. O Randori é mais assim, fuga, né? Sair e se livrar do cara, né? Muitas vezes não dá, né? Quando é muito rápido. No Jiwaza você tem a possibilidade de aplicar técnicas, que eu acho que é legal, né? Você aplicar técnicas livremente, você faz um jogo seu, tá? O Jiwaza é o jogo seu, que nem na capoeira. É bem parecido com a capoeira nesse sentido, né? Então é isso, a gente vai voltar nesse tema, porque eu acho esse tema interessante, importante. Nesse dojo que eu fiquei muito tempo, era muito legal nesse sentido, né? Eles misturavam bastante, não era aquele aikido tão leve, sabe? Eles realmente tinham uma coisa mais assim, real de defesa pessoal também, sabe? Eles tinham mesmo, né? Então a gente fazia. O Tai Sabaki eu acho bem legal. O Tai Sabaki, quando vem várias pessoas, você no meio e as pessoas te atacando, eu acho que você experimenta bastante essa coisa da defesa, né? Do sair, né? Foi até interessante uma vez, quando eu fui fazer o curso de tiro, né? Foi uma experiência interessante. Quando eu fiz o curso de tiro, o cara que ensina, ele falou assim, Priscila, ele veio, né? Ele falou, o que que você faria se eu fizesse isso? Ele pegou meu braço. Antes dele pegar meu braço, eu já virei assim. Já fiz o Tai Sabaki, ele saiu, entendeu? Ele não conseguiu pegar meu braço, né? Você vê como é automático, né? Eu fiz o Tai Sabaki. Eu fiz só o Tai Sabaki, não conseguiu pegar meu braço, né? Porque foi assim, uma surpresa para ele não esperava que eu fosse fazer isso, né? E eu fui pro lado dele, né? Então ele não pegou meu braço, até porque ele era grandão, se ele pegasse meu braço, eu ia conseguir sair. Então eu já antevi o que ele ia fazer e eu virei pro lado dele, ele não conseguiu pegar meu braço. O que que eu fiz? O Tai Sabaki. Muitas vezes a defesa é um Tai Sabaki, né? Você não precisa fazer tanta coisa. A defesa, quando o cara vem te agarrar, faz um Tai Sabaki. Você sai, entendeu? Vai pro lado dele, você sai, né? Porque dependendo, dependendo se o cara te pegar, se ele é grandão, é difícil você sair, entendeu? Você tem que sair antes. Você tem que antever o ataque. Na verdade, eu acho que a defesa pessoal é quando você aprende a antever o ataque, né? Você sai antes do cara te pegar, tá? Porque dependendo, você não consegue sair. Se o cara for muito grande, ele já tiver pego você, fica complicado pra você sair, você tem que sair antes, né? Bom, a gente vai falar sobre isso, mas aí é defesa pessoal, tá?
porque eu acho que muitas vezes a arte marcial, ela te ajuda bastante, só que uma coisa é arte marcial, outra coisa é um curso de defesa pessoal, é muito diferente, né, uma coisa da outra. Eu acho que se você quer aprender defesa pessoal, eu acho que você deve fazer um curso de defesa pessoal. E a arte marcial, ela entraria como a parte mesmo, né, do conceito, né, de se aprofundar, né. Então é isso, gente. Hoje eu falei brevemente desse tema, depois nas próximas eu vou me aprofundar mais.